pode ser usado sim, a maquiagem que você quiser. De preferência até como hoje nós temos muitos filtros solares com cor, como muita coisa agrava na gestante em decorrência do ultravioleta, porque o hormônio melanoestimulante que produz a melanina no organismo aumenta na gestação, então a gente recomenda que essa maquiagem, de preferência, pelo menos tenha uma das camadas, um revestimento aí com um filtro solar de 30, 40, 50 para cima, de preferência até um filtro solar que seja físico, não precisa ter a parte química, porque é melhor ainda, porque reflete o ultravioleta e não agrava problemas como o melasma, por exemplo, que está muito insidioso nas gestantes, principalmente aquelas que se expõem sem a devida cautela ao ultravioleta. Não tem contraindicação, mas se a pessoa for muito morena e pensando nesse aspecto que o hormônio melanoestimulante aumenta a produção de melanina, em pequenas agressões que tirem sangue, por exemplo, da pele, pode ocorrer uma hiperpigmentação naquele momento que está fazendo essa limpeza de pele, entre aspas. Se for uma coisa leve, não tem contraindicação nenhuma. É interessante, né? Porque 47% das mulheres piora a acne, apesar de 75% dessas mulheres melhorarem quando acaba a gestação. Mas outras melhoram durante a gestação, então isso é interessante. Algumas melhoram e outras pioram. Mas lembrando que não deve ser muito incisivo, nem muito cutucar as espinhas, isso é muito contraindicado pelos motivos que eu falei anteriormente. Hoje proíbe-se tudo isso, peeling, laser, depilação a laser, a toxina botulínica, apesar de não ter nenhuma demonstração de efeitos muito agressivos em relação, eventualmente, que foram feitos esses procedimentos que a pessoa não sabia que estava grávida e reporta posteriormente. Mas a princípio, se a pessoa sabe que está grávida, ela tem que saber que não deve fazer esse tipo de procedimento. Pode, a micropigmentação de sobrancelha não tem mal nenhum, pode ser feito sim. Existem vários tipos de melasma, né? E é interessante que é um grande problema da gestante. Muitas vezes leva a que ela fique com a autoestima muito abaixo do que a gente gostaria durante um período tão importante da vida dela. Mas ela tem formas de minimizar a tendência a esse tipo de incidência. A maior parte do melasma que ocorre nas grávidas acaba regredindo até sem tratamento, depois que acaba a gestação. Mas, por vezes, o problema agrava e agrava já o melasma pré-existente. Como é que deve se evitar isso? E por que ocorre isso? Porque aumenta esse hormônio que a gente sabe que é o hormônio melanoestimulante, que aumenta a produção da melanina nas pessoas. Isso faz com que tenha outros tipos de pigmentação. Por exemplo, o bico do seio fica mais escuro, a área genital fica mais escura, axilas, virilhas. Então, nessa oportunidade, você tem que minimizar suas exposições ao ultravioleta. Não tem jeito, a minha profissão não permite, então usar filtros solares. De preferência, filtros solares físicos, que bate e volta a incidência do ultravioleta. E hoje existem maravilhosos filtros solares com essa possibilidade de ser utilizado. E existem também os despigmentantes, que não a hidroquinona, que não pode ser usada na gestação, mas que pode minimizar o efeito do melasma ainda durante a gestação. Procura-se um dermatologista para esse tipo de orientação.